A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo diário da Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós vamos estudar. Prepare seu papel e caneta aí, façam suas anotações. Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós já estamos nos aproximando do final, do livro de Marcos. E espero que todos os irmãos estejam acompanhando. O título do capítulo de hoje diz assim: Os sinais do final dos tempos. Marcos capítulo 13. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos: Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto Jesus lhe revelou: Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E isso que Jesus fala, Marcos 13 fala a respeito do discurso profético de Jesus, a respeito do final dos tempos. E aqui, quando um dos discípulos mostra as construções do templo, Jesus ele disse que não restará pedra sobre pedra. Isso de fato aconteceu no ano 70. E foi o general Tito o autor dessa destruição. Verso 3 diz assim: Então, havendo Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos? E que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E Jesus passou a preveni-los: Vede, que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando: Sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Então aqui a gente vê, aqui Jesus ele mostra aqui os primeiros indícios, o início dos acontecimentos. Quais serão os acontecimentos que ocorrerão no final dos tempos? E ele diz aqui, um dos primeiros sinais é que muitos viriam em seu nome. Muitos viriam em seu nome e iludiriam a multidões de pessoas. Então, irmãos, essa deve ser o primeiro ponto de observação da gente. E o que de fato já está acontecendo. Irmãos, Isaías capítulo 5, verso 13 vai dizer: O meu povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento. Oséias 4,6 vai dizer: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente vê aqui, nessas passagens, que o inimigo do povo de Deus, o principal inimigo do povo de Deus, é a falta de conhecimento. Por quê, pastor? Não, pastor, o maior inimigo do povo de Deus é o diabo. Não é. O diabo ele só tem espaço para trabalhar na nossa ignorância. É a nossa ignorância que dá espaço para Satanás agir contra a gente. Então, o principal inimigo meu e seu é a nossa falta de conhecimento. É isso que vai fazer o diabo ter êxito contra a gente e essas pessoas nos enganarem. Irmãos, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 16, ele vai dizer que por falta de conhecimento, a gente é envolvido pela heresia dos outros. Vai dizer no verso 16. E no verso 17 vai dizer que por falta de conhecimento, a gente, se envolve, a gente erra. A gente erra.
por falta de conhecimento. E no verso 18, ele vai mostrar a receita para tudo isso, para evitar o erro, né? Para evitar a heresia dos outros e para evitar o nosso erro. Ele vai dizer: antes, crescer em graça e conhecimento. Olha, crescer em graça e crescer em conhecimento. Irmãos, é o que a gente vê nesse período de agora. Quantas pessoas, elas dizem pregar o evangelho, mas estão falando um monte de heresia, estão falando um monte de besteira. Elas ficam com reflexões filosóficas, sabe? E o povo acha bonito e oh, nossa, sabe? Porque de fato é bonito. Mas o que uma reflexão filosófica tem a ver com a verdade de Deus? O que uma reflexão filosófica ela tem a ver com a teologia, com a palavra do Senhor? O que ela tem a ver? Então, talvez, você que está aqui comigo, você não tem ideia disso. Pastor, eu nem sei o que o senhor está falando a respeito de reflexão filosófica. Vou te dar um exemplo. Reflexão filosófica. Eu vi um cara um dia desse falando, ele falando assim, que muitas vezes a gente não se atenta para a verdadeira função do sal. Quando ele estava falando e se utilizando daquela passagem onde Jesus disse que nós somos o sal da terra. E se o sal não cumprir a sua função, ele nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Vamos lá. E aí ele fala bem assim: a gente não se atenta para a verdadeira função do sal. Aí as pessoas que estavam ao redor dele falaram assim: mas pastor, a função do sal é para trazer sabor, porque é o que a Bíblia mostra. E ele diz: não é só para isso. A principal função do sal é produzir sede. Aí o que ele diz? Então, significa que o sal cumprindo essa função de estimular a sede, as pessoas elas não irão procurar, aliás, você vai se tornar uma fonte. Foi algo nesse sentido. Você vai se tornar fonte, né? E aí, bonito, né? Essa reflexão. Nossa, o sal ele não serve só para dar o sabor, ele serve para produzir a sede. Mas não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que a Bíblia disse. Aí, o que acontece? Pastor, então isso é heresia? Não. Chega a ser apenas uma distorção. Vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim. E é uma distorção daquilo que Jesus está falando, daquilo que Jesus falou. Uma distorção. E aí não tem nada a ver com Bíblia. Isso é uma reflexão filosófica que ele está fazendo. Então, meus irmãos, a gente precisa estar atento a isso. Porque do contrário, nós iremos estar aplaudindo qualquer pessoa que fala algo, faz uma reflexão filosófica a respeito da palavra de Deus, distorcendo aquilo que Jesus falou, a gente vai estar lá aplaudindo. E por que a gente vai estar aplaudindo? Por ignorância nossa. Por ignorância nossa. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não vai fazer alguma reflexão, sabe? Fora ali do escopo e do cânon bíblico. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou alertando é a respeito de tomar cuidado. De tomar cuidado.
Então, meus irmãos, nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Precisamos ter base, precisamos, ter destreza, ter habilidade em manusear bem a palavra de Deus. Porque do contrário, sabe o que vai acontecer? Nós seremos cristãos que estamos comendo pela mão dos outros. Pessoas fracas, superficiais, entende? E manipuláveis. Assim são muitas pessoas hoje em dia. Assim são muitos que se dizem cristãos hoje em dia. Pessoas fracas, pessoas superficiais e manipuláveis. Mas o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes. É isso que a Bíblia nos instrui. Então esse início aqui, irmãos, fica de um alerta muito sério para a gente. Espero que eu tenha conseguido me fazer claro aqui até então. E a gente vai continuar. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes, que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Serei odiado de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Então, olha aqui, irmãos. Olha aqui. Quero que você observe bem um comentário que eu vou fazer aqui a respeito disso. Mateus, capítulo 10, Marcos, capítulo 13. Isso mostra muito bem, aqui é muito bem claro, Jesus ele deixa bem claro, que se nós decidirmos servir a Ele verdadeiramente, as pessoas elas nos odiarão. Então, logo, qual deve ser o nosso pensamento? Não querer receber aplauso e aprovação de ninguém. Se a gente está pregando aquilo que está escrito, a gente não deve esperar aplauso, aprovação e elogio de ninguém. Por quê? Porque virão tempos mais difíceis ainda. Virão tempos mais difíceis ainda. Então, irmãos, esse monte de pregador aí do Instagram, vamos ver, a gente vai ver quem é quem. Quando realmente chegar esse período, a gente vai ver quem é quem. Porque tem um monte de gente, irmãos, que a gente vê em rede social que quer pregar o evangelho agora. Por quê? Por causa de Jesus? Por causa de aplauso, por causa de elogio, por causa de dinheiro, engajamento. Mas chegará e muitas vezes, aqui fica também o alerta, e muitas vezes o povo de Deus está fazendo o quê? Aplaudindo esse povo. Irmão, Jesus é bem claro. Jesus, ele é bem claro ao nos alertar que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Ou seja, o que vai mostrar, que vai testificar que nós somos verdadeiros cristãos, são os nossos frutos. Não é a gente pregar. Não é pregar. E muitas vezes, irmãos, E muitas vezes, meu querido, você vê muitos cristãos aí comendo pela mão dos outros,
de gente que nem tem história, de gente que nem tem fruto, de gente que é pregador de Instagram, e porque fala bonito e porque tem sabedoria, e o povo de Deus está comendo pela mão desse povo aí. Irmão, fica o alerta. Fica aqui o alerta, sabe? Fica aqui apenas essa observação. Amém? Que eu e você estejamos firmes na palavra do Senhor, porque o Senhor ele não quer levantar apenas pessoas para a gente ouvir, Ele quer fazer com que nós, eu e você carregamos essa mensagem. Que eu e você carregamos a mensagem do Senhor nas nossas vidas. Vamos lá. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá, que está entre parênteses. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles dias serão de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Então, olha aqui, ó. A misericórdia do Senhor, ela se manifesta pelos seus servos. A misericórdia de Deus, ela se manifesta por amor aos seus servos. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Meus irmãos, nós que somos pentecostais, olhe para cá, preste bem atenção. Isso aqui, esse aviso aqui, não é para outro povo, senão principalmente para os pentecostais. Irmãos, se você é uma pessoa, se a tua fé, ela tem por base milagre, ela tem por base revelação, irmão, desculpa eu te falar, você precisa crescer e amadurecer urgentemente. Se você é um cristão que gosta de ir para o culto só porque tem uma revelação, só porque vai ter um milagre, porque vai ter uma cura, irmão, desculpa eu te falar, você precisa amadurecer urgentemente, porque olha o que Jesus disse: falsos profetas realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha a seriedade disso aqui, que Jesus está dizendo. Os falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Sabe o que significa sinais? Sinais você sabe o que significa. Cura. Cura de câncer, cura de AIDS, sabe? O paralítico andar, sinais. Sabe o que significa maravilhas? Maravilha significa quando a pessoa ela não tem um olho, a pessoa ora e cresce um olho. A pessoa não tem uma perna, ora e cresceu a perna. Isso significa maravilhas. E aí, o povo que tem por base, sabe? Que tem a sua fé por base em milagres, sabe? Sabe o que vai acontecer? Vai ser enganado. Mas o Senhor, irmãos, nesse momento, Ele manifesta a sua misericórdia sobre as nossas vidas, tá? E aqui eu quero abrir um parêntese no estudo para dizer, irmãos, que eu amo isso também. Sou pentecostal e eu amo isso também. Cura, milagre, revelação, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas a questão é, isso não deve ser a base da nossa fé. A base da nossa fé deve ser a palavra do Senhor. Deve ser os mandamentos, os estatutos do Senhor.
24. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Então o que a gente vê aqui? A mesma parábola da figueira que está em Mateus 24. Qual é o significado dessa figueira? Essa figueira ilustra o povo de Israel. Diz aqui: quando os seus ramos renovam e suas folhas começam a brotar, saber que o verão está chegando. O que significa isso, pastor? Ramos renovam, os ramos serem renovados e suas folhas começarem a brotar. Significa a conversão do povo de Israel ao Senhor Jesus. Aquele homem que morreu na cruz do Calvário. Quando o povo de Israel, o povo escolhido, né, eles se converterem a Jesus, eles crerem que aquele homem que entrou em Jerusalém montado no jumentinho e depois foi crucificado, quando o povo se converter ao Senhor Jesus, significa que a vinda do Senhor ela está mais próxima ainda. A figueira ela representa isso, ela ilustra o povo de Israel. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para o outro país e, deixando sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. O que o Senhor está falando aqui? O que significa vigiar? Estar num estado de alerta. Vigiar significa estado de alerta, ou seja, nós temos que estar constantemente em um estado de alerta. Isso não significa apenas fisicamente. Isso aqui é principalmente um estado de alerta espiritual, ou seja, ter uma visão espiritual. 1 Coríntios 5,16, irmãos, diz que nós não temos que olhar, diz que a nossa percepção ela não deve ser apenas carnal, mas principalmente espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 9, diz que nós temos que ter inteligência espiritual. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque ele parece loucura, mas o espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido, porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, a mente de Cristo é o Espírito Santo. Então, irmãos, esse aqui é um motivo, sabe? Esse aqui é uma instrução que a palavra do Senhor nos mostra, que nós temos que estar em constante alerta espiritual. Um estado de alerta. Nós não temos que olhar as coisas apenas com os olhos, mas com a mente e a mente espiritual. Isso o Senhor ele fala conosco nesse momento. Amém? Que o Espírito Santo, irmãos, ele nos alerte, que o Espírito Santo ele traga clareza espiritual para as nossas vidas. Amém? E aqui nós encerramos Marcos, capítulo 13. Logo em breve, se querendo Deus, nós estaremos postando Marcos 14. Amém? Vamos orar. Pai, eu te rendo graça, Senhor, nesse momento.
Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo venha produzir arrependimento, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente, meu Deus, esteja voltada para o Senhor. Pai, quando chegar, meu Deus, o final dos tempos, Senhor, quando se aproximar ainda mais, que nós estejamos preparados, Senhor. E que o Senhor venha nos preparar a cada dia, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter percepção espiritual, a ter visão espiritual, a ter discernimento espiritual, Senhor. Ter misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar melhor, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, com cada um, Senhor, que está aqui, com cada um que vai ouvir, com cada inscrito, Senhor. Que a Tua misericórdia, Senhor, se manifeste em amor por cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nesse momento. Abençoa cada um dos meus irmãos, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Se inscreva aí no canal, curta, amém. Deixa a sua curtida e compartilhe aí com os irmãos, amém. Deus abençoe vocês.